Olá pessoal, é um grande prazer, é um enorme prazer estar aqui com cada um de vocês. Meu nome é Fernando Pérez, eu sou advogado atuante em Direito Digital e também com prática em crimes cibernéticos. E é um grande prazer, né? É uma grande honra receber esse convite da doutora Gabriela Barreto. Me sinto muito honrado porque são nessas oportunidades que, na verdade, né, eu aprendo. Então, mais do que vir aqui falar, é claro que a gente está, né, conversando virtualmente, mas eu quero que seja, né, um bate-papo. Estou à disposição depois também, né, para vocês entrarem em contato, tirarem dúvidas, ou seja, né, oportunidades de interação onde a gente pode aprender cada vez mais em conjunto. Bem, o tema da legislação de proteção de dados pessoais é um tema recorrente, né, nos últimos tempos, em decorrência da legislação que vai começar a valer a partir do ano de 2020. Muita gente tem corrido atrás, né, tem buscado conhecer a lei, né, verificado quais são as suas características principais e com destaque para como, né, a partir do momento que ela começar, né, a valer, como que as empresas, como que, né, nós devemos nos adequar, conhecer a lei, né, o suficiente para que possamos aplicá-la, né, de um modo efetivo. Então a LGPD ela vem, é um anseio muito grande já de tempos, de anos, ou seja, uma legislação de proteção de dados pessoais do Brasil, né, é um anseio já de muitos anos. Outros países da América do Sul, como Chile, por exemplo, que possuem uma legislação, né, de proteção de dados pessoais, já possuem muitas vantagens. Muitas empresas de tecnologia escolheram, né, organizar, por exemplo, implantar, né, centros operacionais mais desenvolvidos, mais avançados em outros países, não no Brasil, porque ele não tinha uma legislação que protegia os dados pessoais, né? A primeira pergunta, né, que a gente vai discutir é o seguinte: a LGPD é uma inovação no cenário legislativo ou é proveniente de normas anteriores, né? Em caso positivo, como que funcionava a proteção de dados até a aprovação da LGPD? Bem, de fato, a LGPD é a primeira legislação específica que vinha falar sobre dados pessoais, mas não quer dizer que não existiam, né, outras proteções, claro que limitadas, não em leis específicas, sobre nossos dados pessoais, bancos de dados, nossos cadastros, né? Em destaque nós temos, por exemplo, o direito do consumidor, que fala sobre os direitos dos consumidores relacionados aos seus cadastros, ou seja, que ele tem o direito de saber, né, os cadastros, as informações que uma empresa tem sobre ele, ou seja, que tem o direito, por exemplo, de corrigir essas informações. Então não quer dizer que, apesar de nós termos uma legislação específica que foi aprovada agora, que é a primeira vez que a gente discute isso. É claro que no Código de Defesa do Consumidor a gente não tem essa extensão, não tem os players, né, as responsabilidades definidas como a gente tem na LGPD. Uma outra legislação que é muito importante a gente relacionar é o Marco Civil da Internet, que não é uma legislação de usuários na internet, não é a legislação da internet como muitas vezes a gente vê falar, porém ela vem a falar de um modo mais um pouco adicional, complementar, ainda não completo, né, complementar a respeito dos dados pessoais, mas dando destaque da forma como os provedores de informações de internet, né, assim como os provedores de acesso, de conexão à internet, devem tratar os nossos dados. Ou seja, o tempo de guarda das informações, quais são os limites, por exemplo, dos provedores, como o provedor de acesso à internet, por exemplo, ele não pode fazer o monitoramento dos nossos acessos, ele não pode fazer uma diferenciação dos acessos e por aí vai, né? Então o Marco Civil da Internet ele vem a trazer uma previsão também, né? E o Marco Civil da Internet conversa de uma certa maneira, conversa com a legislação de proteção de dados pessoais. Na verdade, todas essas três legislações de alguma forma elas fazem essas referências. Então nós temos em destaque para o Código de Defesa do Consumidor. Então se você está estudando a LGPD, vale muito a pena recorrer ao CDC para verificar quais são essas previsões. É claro que, né, numa previsão de relação de consumo, lembrando também que uma relação de consumo ela não precisa ser onerosa, né, eu não preciso pagar necessariamente para ter os meus direitos do consumidor e fazer também e utilizar como base, né, o CDC nessa situação. Além disso, né, o Marco Civil da Internet, legislação importantíssima para qualquer um que deseja lidar com tecnologia, mas lembrando que se trata de a proteção as responsabilidades, né, as responsabilidades que os provedores de acesso e de conexão à internet têm. Então, existem outras legislações, né,
específicas relacionadas ao governo, né, à administração pública e por aí vai, que fazem de uma certa forma essa proteção. Então, Fernando, quer dizer que antes da LGPD, na verdade, ela vai começar a valer a partir de 2020, né? Mas quer dizer que antes dessa aprovação nós não tínhamos nenhuma proteção? Não. Só que você provar a garantia dessa proteção, né, você desenvolver, ter responsabilizações específicas era muito mais difícil, né? Podemos fazer um paralelo com a Constituição Federal, que garante a privacidade, né, a proteção da privacidade, da intimidade, da imagem, né, a inviolabilidade, né, nas comunicações, o sigilo nos dados e por aí vai. Mas é claro que a LGPD ela vem trazer, então, responsabilidades e players específicos nesse contexto. Nós, um pouco antes da LGPD ser aprovada, entrou em vigor, né, a legislação europeia também, né, que causa impactos em todos os países, em todas aquelas empresas que fazem tratamentos de dados dos cidadãos que participam da comunidade, né? Então, veio um pouco antes da aprovação, nós tivemos uma grande influência, tanto por parte da mídia, tanto por entender como funcionava a legislação lá e trazer, talvez, né, alguns pontos para cá. Então, é sempre válido comparar como que é a legislação lá, como que é a LGPD, o que ela trouxe de igual e como que a gente pode aplicar da melhor maneira, da mesma forma que a legislação brasileira, ela se aplica a empresas, né, que fazem um tratamento de dados, né, mesmo que elas estejam em outros países. E essa é uma discussão que valeria até um pouco mais de tempo, sobre a soberania da legislação, ou seja, o país, né, a empresa que está em outro país, ela deve reconhecer ou não a legislação brasileira. Isso é uma questão de soberania, questão jurídica, porque em relação de business é muito importante para a empresa, mesmo que ela esteja em outro país, né, cumprir a legislação. E é claro, né, se ela for ética, se ela quiser construir aí uma relação, né, confortável com os usuários, independente de onde ela esteja, ela pode perfeitamente seguir a legislação. Então a gente tem uma influência muito grande da legislação europeia. Outros países, como por exemplo os Estados Unidos, possuem já uma legislação já forte, né, consolidada sobre dados pessoais, apesar nos Estados Unidos ela ser mais fracionada. Então, não quer dizer que nós não estávamos protegidos, mas uma legislação específica como a LGPD, ela é extremamente importante, né? E uma outra coisa que a gente tem que pensar, que não posso parar e começar a me preocupar com a legislação lá para junho e julho de 2020, né? As empresas elas já têm que estar adequadas, elas já têm que buscar essa orientação desde já, porque a gente não vai dar tempo, né, de fazer tudo de última hora e podem vir eventuais responsabilizações, né? Uma outra pergunta: como garantir ética, privacidade e segurança das informações na proteção de dados em meio ao uso da inteligência artificial? Esse é outro tema sensacional, um tema muito instigante, né, que merecia. Já fica o autoconvite aí para a gente discutir esse tema em outro momento, porque a inteligência artificial ela vem a trazer, né, ela vem se relacionar com uma quase onipresença da tecnologia. Nós temos a internet das coisas, né? Ou seja, os equipamentos eletrônicos cada vez mais conectados à internet. Então nós temos a geladeira, a televisão, né, o ar-condicionado, todos eles conectados à internet, todos eles adquirindo e compartilhando informações. Então a internet das coisas é um tema importantíssimo para relacionar em relação à proteção de dados pessoais e a forma em que os usuários eles têm ciência de quais informações que são adquiridas, como que elas são compartilhadas, com que elas são compartilhadas e por aí vai. Já a inteligência artificial, seria interessante definir, né, fazer uma diferenciação simples, né, nosso bate-papo rápido aqui, a respeito da inteligência artificial fraca e da inteligência artificial forte. Nós lidamos hoje com uma inteligência artificial fraca. O que é? São essas, por exemplo, as interações, os softwares, né, os chats que, por exemplo, que nós conversamos e interagimos e o próprio software consegue adquirir informações, nos ajudar, ou seja, ele vai adquirindo dados, vai adquirindo informações, vai adquirindo conhecimento e com isso consegue interagir cada vez mais com os usuários. Então, esses sistemas de inteligência artificial, né, de inteligência que usa inteligência artificial fraca, eles de fato adquirem informações, né, sobre nós, e essas informações em algum momento elas muito provavelmente virarão, né, dados pessoais, ou seja, a legislação LGPD ela fala, né, que os dados pessoais são aqueles que se relacionam a pessoas naturais e ainda tem os dados sensíveis que podem trazer, né, questões específicas relacionadas, por exemplo, à religião, orientação política e por aí vai.
Então, o uso da inteligência artificial, ela exige uma responsabilidade daquela empresa que administra essas informações, né? Nessa inteligência artificial fraca, a empresa que adquire essas informações é como se ela estivesse adquirindo de qualquer outra maneira, então ela possui perfeita responsabilidade. Já a inteligência artificial forte, né? É aquela inteligência que aí a gente vai num outro patamar, numa outra discussão, né? Que apesar de a gente não precisaria de um pouco mais de tempo para discutir, que é um assunto, né, muito instigante. A inteligência artificial forte é aquela onde se espera, né? E eu particularmente muito acredito, aonde se espera que o sistema, né, esse objeto, essa coisa, ela adquira consciência e consiga então de fato ter uma inteligência e por aí desenvolver. A partir desse momento, aí existem outras discussões, personalidade jurídica do robô, quais são os direitos e deveres do robô, de quem que é a responsabilidade, no caso do tratamento de dados, de quem que é a responsabilidade dos dados que são adquiridos. Se um robô, ele adquire informações, né, de forma autônoma, de forma independente, né, de quem que é a responsabilidade? É do próprio robô ou da própria empresa? Então é uma discussão e nós não podemos deixar essa discussão lá para frente, né? A inteligência artificial fraca, ela já é muito presente no nosso dia a dia, não existe regulamentação própria a respeito da inteligência artificial. Outros países, Estados Unidos, Europa, já possuem discussões avançadas sobre o direito do robô, só que não temos de fato nada definido ainda. Além disso, né, internet das coisas, inteligência artificial, existe também os sistemas de reconhecimento e detecção facial. O reconhecimento facial é aquele sistema que vai, por exemplo, né, falando de um modo simples, ele vai capturar determinada informação, ele vai capturar uma foto, por exemplo, e ele vai buscar reconhecer essa pessoa, buscar quem que é o nome, buscar alguma identificação, um documento de identidade e por aí vai. Qualquer informação que eventualmente relacione aquela pessoa. E, né, a detecção facial, ela utiliza sistemas, né, ela utiliza sistemas para verificação, por exemplo, de reflexos, de sentimentos, de emoções, como, por exemplo, uma câmera, né, instalado em uma loja para verificar se o consumidor ele gosta daquele produto, se ele achou aqui o preço caro e por aí vai. Esses sistemas eles precisam ser muito observados também, porque existem muitas câmeras, por exemplo, utilizadas por forças de segurança que acabam por utilizar sistemas de reconhecimento facial, e existem muitas preocupações que a gente precisa fazer, né, se relacionar com a legislação de proteção de dados pessoais. Por exemplo, em questões relacionadas à segurança, existe uma previsão na própria legislação que fala que, né, existe aí uma previsão diferente, um tratamento diferente e por aí vai. Só que temos que pensar o seguinte: se uma empresa privada ela presta o serviço para o governo, por exemplo, uma força de segurança, e ela armazena esses dados, como é que fica a responsabilidade, né? Então tem muitas coisas aí para a gente discutir, tem muita coisa relacionada à internet das coisas, inteligência artificial, né, e reconhecimento facial, que são tecnologias cada vez mais sendo utilizadas, inclusive aqui no nosso Brasil, né? Uma outra pergunta: qual o papel do compliance entre a legislação e a conformidade? Veja que o compliance, né, ou seja, são regras que devem ser adotadas justamente para que dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de uma organização, a legislação ela seja, né, ordenada, ela seja cumprida de uma forma correta e segura. Ela se aproxima muito da questão de legislação de proteção de dados pessoais, porque precisa de uma certa forma, obviamente, lidar com vários dados, com várias informações. Mas, além disso também, existem várias outras questões relacionadas à corrupção, relacionadas à segurança da informação, a segurança da informação dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de um sistema, por exemplo, ela precisa ser observada também. Mas existem regras também específicas que devem ser lidadas, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, né? Além de outras questões trabalhistas, ou seja, uma área de compliance, ela abrange muitas áreas de conhecimento e vale muito a pena. É muito importante também, né, para aquele que atua dentro do compliance conhecer a legislação de proteção de dados pessoais. Uma outra pergunta: qual a sua opinião sobre publicidade restrita da comunicação ou do uso compartilhado de dados pessoais entre órgãos e entidades do direito público, né? Veja só que essa é uma pergunta extremamente delicada e importante, né? Acontece o seguinte, veja aqui, tem uma frase, né, que diz o seguinte, né?
Quem vigia os vigilantes? Quem controla aquele que nos controlam? Né? Quem que fiscaliza, por exemplo, o poder público? Quem que fiscaliza as entidades, os órgãos que possuem os nossos dados? E muitos órgãos, é claro, conseguem fazer o cruzamento dessas informações. A Receita Federal, por exemplo, tem acesso, né, a várias informações e por aí vai. Veja que existem, né, a legislação LGPD ela fala sobre a questão do uso dos dados no poder público, mas é muito importante, nós tivemos vários casos, né, tivemos vários casos ultimamente, por exemplo, de vazamento de informações, de empresas, órgãos que acabam trocando dados, né, que acabam trocando dados, por exemplo, de forma indevida, que acabam se relacionando. Então, o poder público ele precisa se atentar, sobre essas questões e a gente precisa lidar até de uma forma um pouco mais específica, mais profunda sobre esse tema. Veja que a LGPD ela permite, né, muito provavelmente depois da aprovação, depois da lei entrar em vigor, a gente pode ter, né, outros itens aí sendo adicionados ainda, itens que são importantes para a gente, né, poder ligar. Né? Uma outra pergunta é a seguinte: qual o impacto na lei de interceptação telefônica com a entrada da LGPD? Veja que a questão da legislação, né, de interceptação telefônica, as previsões, né, relacionadas à investigação policial, elas têm a sua exceção justamente porque, né, forças de segurança e investigações elas têm essa escusa dentro da legislação de dados pessoais. Então, se nós estamos lidando com uma interceptação, por exemplo, telefônica, uma interceptação telemática, ela necessita de uma autorização judicial dentro do nosso ordenamento jurídico, diferente talvez de outros países, mas aqui a gente precisa de uma ordem judicial para que isso seja feito. Então, há uma previsão, ou seja, para que isso seja feito. O Marco Civil da Internet ele fala sobre algumas disposições, é importante lembrar sobre esse ponto, que o Marco Civil da Internet ele prevê que toda informação relacionada, por exemplo, né, a dados de acesso, dados de IP, dados de conexão, elas devem preceder. Então, elas precisam de uma ordem judicial para que elas sejam reveladas. Existe uma outra previsão muito interessante na lei das organizações criminosas que autoriza, por exemplo, o delegado de polícia, o Ministério Público, né, ou outra autoridade competente a requisitar dados cadastrais, somente dados cadastrais, não informações de acesso, como o número de IP, por exemplo, informações de conexão. Mas o delegado de polícia, por exemplo, através de um ofício, ele pode solicitar dados cadastrais de um usuário. Então, existe essa previsão. E o Marco Civil da Internet, ele fala que, apesar de ser necessário ele exigir uma ordem judicial para conceder, para que a empresa, para que o provedor conceda essas informações, existe essa previsão também que ela pode ser, né, atendida pela lei das organizações criminosas. Né? E existe né, uma outra pergunta: o que acha de ter impedido a quebra de sigilo do Google no caso da Marielle? Lembrando o que aconteceu, né? Foi pedido uma quebra de sigilo, foi pedido informação para o Google para saber quais pessoas teriam procurado por informações da Marielle, que foi assassinado, né, vereadora que foi assassinado lá na cidade do Rio de Janeiro, para saber quais pessoas que teriam acessado, procurado por informações, procurado, por exemplo, pela agenda dela, né, pelo endereço dela, ou enfim, onde ela estaria em determinado dia e hora, para que pudessem investigar, para que pudessem filtrar determinadas pessoas e fazer uma investigação. Veja que realizar investigação desse modo, né, é algo muito subjetivo, muito delicado, muito preocupante, né, e precário, por assim dizer. Se fosse algo extremamente específico, né? Mas vamos imaginar que 10, 15, 20 pessoas tenham procurado. Talvez não tenha acontecido, mas criar uma hipótese para a gente discutir. Vamos imaginar que 20 pessoas tenham procurado por essas informações porque queriam participar da reunião que ela participou, por exemplo. Eu não posso presumir, né, eventual culpa, eu não posso presumir a eventual responsabilidade dessas pessoas. E existe e ainda, o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas justiças, muitas leis, né, entre aspas, e a gente acaba vendo alguns pedidos absurdos relacionados ao Marco Civil da Internet, e a gente vai ver muita coisa também relacionada à LGPD. A partir do momento que começar a entrar em vigor, a partir do momento que ela entrar em vigor, muitas decisões, pedidos, às vezes sem embasamento técnico, como aconteceu muito com o Marco Civil da Internet e ainda acontece, pedidos supostamente baseados no Marco Civil da Internet que pedem informações, né, que não são previstas, né, pela lei.
Enfim, existem várias informações, existem vários pontos que são importantes. É muito importante você pegar a legislação, ler, reler, estudar, fazer os apontamentos principais e verificar a melhor forma que ela pode ser aplicada. Existe uma grande preocupação relacionada, por exemplo, à fiscalização, como que a gente vai poder fiscalizar, denunciar e efetivamente responsabilizar as empresas, né, que fazem o tratamento, aquelas pessoas que fazem o tratamento de dados e não cumprem com a legislação. Mas o que eu tenho sentido ainda é que o brasileiro, né, as empresas, pessoas físicas, jurídicas que fazem o tratamento de dados estão muito pouco preocupadas com a legislação e vão esperar para a última hora ou vão esperar a legislação, né, entrar em vigor para daí correr atrás, e isso pode ser tarde demais. Então, a discussão agora é extremamente pertinente e a gente precisa, né, estudar a legislação, verificar a melhor forma que ela pode ser aplicada e, em cada caso, todos os advogados, né, profissionais de tecnologia, desenvolvedores de softwares, administradores de sites e sistemas, provedores, precisam ter conhecimento não superficial, mas profundo da legislação para que, né, possam verificar qual que é o seu papel. Como disse, existem diferentes players, né, diferentes responsabilidades, níveis de responsabilidades que a legislação ela vem a provocar, ela vem a estipular, e por isso a gente precisa saber qual que é o nosso papel. E o papel do advogado é muito importante, não só na consultoria, né, no preventivo, mas na assessoria, no desenvolvimento também de empresas, de pessoas que fazem o tratamento de dados. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ter muitas outras oportunidades de interagir, né? Meu nome é Fernando Pérez Advogado. Se procurar nas redes sociais, não vai ser difícil encontrar. fernando.perez.adv lá no Instagram e no Facebook. De qualquer maneira, podem me encontrar. Será um prazer enorme estar, né, com cada um de vocês. E nos vemos. Até a próxima.